Glória a Deus. Quem abriu a Bíblia em João, fala amém, abri, glória a Deus. Versículo 37, nesse momento quero que você segure aí, eu vou ler esse texto daqui a pouco. Eu quero falar com vocês algo que Deus também tem trazido ao meu coração. Eu quero trazer algumas mensagens sobre o que é ser igreja, né? Se eu pudesse te perguntar um por um agora, o que você me responderia, o que é ser igreja? Né? Poxa, vamos à igreja, hoje tem culto, né? E qual que é a igreja? E qual igreja que você faz parte? O que é a igreja? Então, irmão, talvez se eu fosse, né, não quero me delongar nisso aqui, mas se eu fosse explicar o que é a igreja de fato, conforme a Bíblia nos ensina, ela não tem nada a ver com o que talvez você pensou, né? A estrutura, o movimento que você tem visto, as cadeiras, o ar-condicionado, né? Isso aqui é um ponto, nós chamamos isso aqui de igreja local. Claro que eu também digo isso, né? Lá na nossa igreja, vamos lá na nossa igreja, mas a igreja de fato somos eu e você. Você já ouviu essa expressão? Sim ou não? De fato, o que é ser igreja é eu e você executarmos o que Jesus deixou para que nós executássemos sobre essa terra. Amém? Eu e você, de posse do Evangelho em mãos, e nós transmitindo o Evangelho, nós estamos sendo igreja. Então o termo igreja, ele traduzido, né, ele vai nos mostrar que igreja significa chamados para fora. Então quando você foi alcançado por Jesus, Jesus entra no seu coração e você começa a desfrutar de algo poderoso, o Espírito Santo sobre a sua vida. Ok? E aí a gente tem que entender uma coisa, o que é ser igreja? Eu recebi ao Senhor, eu tenho dons, eu descobri o meu dom, descobri o meu chamado, então eu começo a trabalhar na obra de Deus. Mas isso ainda não é ser igreja, porque para que você trabalhe aqui nesse lugar, é necessário ter o quê? Pessoas. Amém? Então, o maior mandamento, né, o que nós fomos encaminhados a fazer, está em Marcos 16, que é, alcançamos a Jesus, então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Preguem a toda criatura, façam discípulos e batizem as pessoas. Então é isso que é ser igreja, é cumprir essa ordem. Ser igreja, irmão, é eu e você, junto com os nossos dons que o Senhor nos entregou, e nós temos que multiplicar esses dons, isso está na Bíblia, é nós servirmos as outras pessoas com aquilo que Deus nos deu. Então ser igreja também, né, faz parte de ser igreja, suportar uns aos outros. Esse suportar é ser suporte de fato. Então ser igreja vai muito além, e eu falo isso aqui sempre, né, que eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho aqui, que vai além de nós estarmos cultuando num domingo à noite. Faz sentido? Então ser igreja, irmãos, vai além do trabalhar no templo. Então, eu estou vindo num culto domingo à noite, já é o suficiente, e eu já estou trabalhando na igreja. E eu quero te dizer, irmão, que ser igreja vai muito além disso. Porque você pode estar aqui fazendo tudo isso, e ainda assim, atenção, ainda assim, não é que é assim, mas ainda assim, o seu coração não pertencer a Jesus. Nós tivemos um curso aqui, né, foi formidável, no outro sábado, chamado Coração de Servo. É um negócio assim extraordinário que Deus colocou no nosso coração, e é para toda a igreja. Eu louvo a Deus porque a igreja respondeu também a esse chamado, foi sensacional. Nós falamos sobre sermos frutíferos. O que nós entendemos aqui é que muitas vezes eu posso estar na igreja e trabalhando na igreja e usando isso como um escudo para a verdadeira santidade. Credo, pastor, acontece, irmão, nas melhores famílias. Então, porque eu estou servindo na casa de Deus, e glória a Deus por isso, não pare, né? Porque eu estou participando de um culto, eu estou pensando que eu estou salvo, mas pode ser que Jesus ainda não tenha entrado no meu coração. E essa palavra aqui fala sobre isso. Então o que é ser igreja, pastor? Igreja é um ajuntamento de pessoas com uma revelação. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, né, quem que o povo fala que eu sou? Uns falam que você é fulano, falam que você é fulano. Mas ele olha para os discípulos e fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz assim, tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele afirma para Pedro assim, então você teve uma revelação, não veio de você, veio do céu, glória a Deus por isso, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Algumas religiões, fazem confusão disso aqui, achando que ele afirma que Pedro é a pedra da igreja, que Pedro é o alicerce da igreja. Não, ele está falando sobre a verdade que Pedro foi e revelou a ele. Tu és o Cristo. Então ele fala assim, sobre essa verdade, a minha igreja será edificada. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular, ele é a pedra que não pode faltar, e com a pedra que é Jesus, que é fundamental, se esquadrinha todas as outras, amém? Uma construção de vida que não tem Jesus como a pedra principal, que é o modelo, essa construção está totalmente torta e comprometida. Você crê nisso? Então, ser igreja é um monte de irmãos, é um ajuntamento de pessoas que entenderam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Quem já fez isso? Quem entende, irmão, que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e professa isso todos os dias? Você faz isso? Você vive como tal? Você vive como um salvo? Você vive com medo ou você vive com a esperança na glória de Deus? Porque nós temos uma conduta de vida, irmão. Se nós estamos em Jesus, nós acreditamos que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, nós temos salvação nele, glória a Deus, irmão. Ele venceu a morte, então nós temos que ser pessoas felizes e compromissadas com o Evangelho, com o reino de Deus. Isso é ser igreja. Então, pensando sobre isso aqui, me ressurgiu uma mensagem no coração. Nós falamos sobre isso aqui na conferência Comunhão em Vida 2025, sobre ser água, sobre sermos vida na vida das pessoas. Eu quero falar sobre isso hoje. O tema de hoje é uma igreja viva. Amém? Você é a igreja viva, irmão? Sim ou não? Então agora pense comigo, o que é ser uma igreja viva? O que nós estamos transmitindo com a nossa vida? Porque isso é ser uma igreja viva. E eu quero trazer esse entendimento ao seu coração, com calma, com tranquilidade, em nome de Jesus. Eu vou ler um texto aqui, não tire a sua Bíblia do texto de João, porque o texto de João vai ser o principal. Eu só quero mostrar uma conduta de pessoas que estavam em Deus. Jeremias capítulo 2 vai dizer assim, Fiquem, 2:12, fiquem espantados com isso, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo, repita comigo, o meu povo, o povo escolhido, o povo de Deus, esse texto aqui está sendo falado por Deus, porque o meu povo cometeu 2 erros, eles abandonaram a mim, que sou a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água. Atenção, irmão, isso é um texto para o crente. O meu povo, o Senhor está dizendo, cometeu 2 erros. Primeiro, me abandonaram, a fonte de água viva. Entenda algo, querido, sem o Senhor na sua vida, não existe nenhuma forma de o que sai de você ter vida. Pessoas que não têm o Senhor como seu Salvador, que não professam a Jesus, que não caminham com Jesus, irmãos, não podem fluir na vida de outras pessoas. O que tem ali é somente vazio. Pessoas, irmãos, que estavam com o Senhor e abandonaram o Senhor, seja por qualquer motivo, estão encaixados nesse texto aqui, que deixaram de fazer uso da fonte de água viva. E qual foi o segundo erro desse povo? Eles cavaram cisternas, acharam que podiam ser independentes, e a palavra diz que a cisterna era rachada, que não se sustentava, não parava a água, porque não tem outra forma de haver vida, de haver água viva e potente, se não for no Senhor. Posso ouvir um amém? Então eu já começo dizendo aqui para vocês, com esse texto, irmãos, não vale a pena abandonar o Senhor. Não vale de forma nenhuma a pena uma vida longe do Senhor. E se nós fizermos uma reflexão rebuscada,
em Deus, se você um dia esteve no Senhor e você foi esfriando, porque talvez a igreja te machucou, pessoas traíram você, pessoas te maltrataram, te machucaram, seja qual for o motivo, irmão, ainda assim, o Senhor está esperando, o Senhor continua sendo a fonte de água viva, não são os homens, é o Senhor, e Ele te faz reviver. Então está sendo afirmado para nós aqui que o povo que cometeu esses erros não está sendo zeloso. E o que eu vejo aqui, né, muito forte é a vontade de caminhar de forma independente. Qual é a luta, irmãos, de um pastor, de uma igreja, tipo nós? É todos os dias entender qual que é a vontade de Deus. É todos os dias, irmãos, não deixarmos nos cair na independência, porque a gente pega o microfone, a gente traz uma história, a gente lê uma palavra da Bíblia, e boa, não é? Para nós, pastores, se tornou fácil estar aqui 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas aqui em cima, mas a nossa tarefa, o nosso temor, né, é nós caminharmos com aquilo que Deus quer para a gente. É trazer para a igreja uma palavra que o Senhor quer falar para a igreja. Então nós não podemos, como pastores, nos desvencilhar da fonte de água viva. Amém? E esse é o mesmo desafio para um ministro de louvor. É o mesmo desafio para um professor da salinha. É o mesmo desafio, irmãos, para quem está no acolhimento. Nós que fomos alcançados por Jesus, precisamos ser esse povo que está ligado à videira verdadeira e também à fonte de água viva. Então talvez isso aqui é um motivo de muita tristeza hoje, de você que está me escutando. Porque sem Jesus, irmão, a gente vê o mundo sem Jesus, o mundo nunca vendeu tanto ansiolítico na história. Isso só está aumentando. O mundo não teve tanta depressão como hoje em dia. Porque as pessoas estão cavando cisternas rachadas e cisterna vazia. Esse princípio se aplica à finança do povo de Deus. A palavra de Deus diz que se nós não formos fiéis ao Senhor na finança, nós estamos juntando num saquetel furado. Quem já ouviu isso? Quem já leu isso na Bíblia? Então não posso mentir, está na Bíblia. Não posso te emocionar porque está na Bíblia. Mas o mesmo princípio, irmão, que é financeiro, é também espiritual ali, nessa questão da cisterna. Pessoas que estão achando que por si só conseguem atravessar os dilemas da vida. Então quando você vê cisterna escrito aqui, as pessoas cavaram cisternas porque não vale a pena ter a fonte. Vamos cavar uma cisterna aqui, vamos fazer isso aqui acontecer e vamos ter água para sempre. A cisterna é rachada. Sabe quem faz isso, irmão? O diabo. Não, eu vou dar um jeito aqui, vou ser melhor que Deus. Sabe quem faz isso? O povo da Torre de Babel. Cara, nós somos demais. Vamos construir uma torre aqui, vamos chegar no céu. Tudo que é independência, irmãos, Deus quebra no meio. Então eu não sei porque a minha finança não está andando, porque eu posso até ter um certo dinheiro e eu não estou em paz. Saquetel furado. Eu não sei porque as minhas coisas que eu faço eu não tenho paz em Deus. Cisterna rachada. Uma vida desconectada da verdadeira fonte não vale a pena, amém? Deixa eu seguir que isso aqui era só uma vírgula da mensagem. Um outro texto que eu quero ler com vocês está aqui, em Jeremias 17, 13. O Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram a fonte de água viva. Repita comigo assim, eu não posso, em hipótese alguma, abandonar a fonte de água viva. Amém? Então esses dois textos de Jeremias estão nos mostrando que não vale a pena de forma nenhuma caminhar longe de Deus. Não vale a pena, irmãos, de forma nenhuma caminhar longe do Senhor. Só que eu quero te alertar de uma coisa, essa linha é muito fina, deixa eu falar bonito, né? Essa linha é tênue. Porque quando a gente começa a se desvencilhar de algumas coisas da nossa vida que nos impediam, nos davam temor, talvez uma dívida muito grande, talvez um relacionamento conturbado, as coisas vão melhorando, irmão, a gente começa a abandonar as coisas de Deus.
Quando as coisas vão melhorando, que a gente deveria pegar com mais firmeza, nós vamos desistindo de caminhar com o Senhor. Isso é abandonar a fonte de água viva. Isso é abandonar. Eu cito sempre o exemplo aqui, eu quero continuar citando, que esse exemplo mexe muito comigo. Tinha um menino na igreja há muitos anos atrás, ele ia para a igreja debaixo de chuva de bicicleta, de capa de chuva, com uma roupa numa mochila. Depois ele comprou uma moto, ele ia de capa de chuva, com outra roupa na mochila, trocava de roupa, 6h30 estava no data show. Comprou um carro, irmãos, continuou indo para a igreja alguns meses, se desvia. Está frio, está chovendo, está ruim. A gente começa sem perceber. Quem está percebendo isso é só o diabo. E nós começamos a nos desvencilhar das coisas de Deus e fazermos as coisas na força do nosso próprio braço. Irmãos, quantos de nós estamos precisando voltar para essa fonte? Quantos de nós estamos lutando guerras gigantescas com a força do braço? Eu preciso te dizer uma coisa essa noite: você não vai vencer. Teu braço cansa. Suas costas cansam. O ser humano cansa. Mas existe favor em Deus que vai sobre a sua vida. Existe uma forma de guerrear as suas guerras, que você, irmão, está sendo guardado, cuidado, protegido, e é somente anexo, somente fazendo parte da fonte de água viva, que é o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos ao texto. João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meu Deus. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quem conhece esse texto, irmão? Esse texto aqui, deixa eu contextualizar para você que está nos visitando, para você que não consegue talvez ainda entender essas palavras de Jesus. Jesus está a ponto de se despedir do povo dele, e ele traz uma verdade como essa aqui. Ele diz assim, que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não está dizendo para você ir num bebedouro, para você ir numa cisterna, como naquele tempo, a um poço. É para ir até ele e beber, amém? Então eu digo para você, você tem sede, vá a Jesus e beba, amém? Qual é essa sede, pastor? Não é a sede física que você mata bebendo água, é a sede no seu espírito, amém, irmão? É aquela sede, aquela vontade de fazer a vontade de Deus, é aquela ânsia por estar na presença do Senhor, é querer fazer as coisas que você foi chamado para fazer, é querer estar no seu ministério, é querer servir na igreja, é querer ganhar pessoas para Jesus, é querer falar de Jesus nas praças, ok? Amém? É aquela resposta que você não tem de parte nenhuma, você não tem essa resposta do seu médico, você não tem uma resposta do seu gerente do banco, você não tem uma resposta nem mesmo do seu pastor. Mas em Deus existem respostas, aleluia, irmão? É isso que é estar bebendo do Senhor. Poxa vida, meu coração está angustiado. Existe uma fonte para essa sede, amém, irmão? Muitas vezes você está vindo aqui e essa sua sede não está sendo saciada, porque algumas coisas te faltam, talvez essa conexão com Jesus. Por isso eu falo sempre, irmãos, e bato na tecla de nós estarmos nesse ambiente, glória a Deus por isso, mas conectados com o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera: o que você levantou hoje de manhã, ou durante o seu dia inteiro? Deixa eu aliviar então essa pergunta, mas durante o seu dia inteiro, irmão, qual foi a direção que você teve? Poxa, hoje eu vou na igreja, Senhor, eu vou preparar um momento para que eu interceda pelo culto. Vou preparar um momento hoje para eu orar por aquela minha amiga que eu convidei no salão na quarta-feira. Hoje eu vou preparar um momento para que o meu convidado aceite a Jesus. Hoje eu vou preparar um momento, porque hoje é o Pedro quem ministra. Cara, eu preciso orar pelo Pedro.
Vou preparar um momento hoje para que os acolhedores ali consigam ganhar almas naquele lugar ali. Eu tenho orado por isso, irmãos, todos os dias. Deus manda a gente ali, ó. Não manda aqui não, manda ali, ó. Para ganhar um abraço do Alessandro, do Jefinho e serem ganhos para Jesus. Quantos de nós, irmãos, preparamos o nosso culto hoje? Alguém? É assim, queridos, que nós vamos ter respostas da fonte que é o Senhor. Agora, nós estamos muitas vezes executando a obra do Senhor sem confiar no Senhor. Então, se eu faço um convite, eu preciso interceder por aquele convite. Então, eu já sei, pastor, é fácil, não vou convidar, também é um erro. Mais fácil é nós intercedermos por tudo que está ao nosso redor. Então, hoje eu vou na igreja, Senhor, aqui estou eu. Pai, hoje é domingo. Eu quero consagrar ao Senhor o meu dia. Senhor, às 19 horas eu estarei na igreja. Eu estou igual o salmista diz, estou alegre porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus, prepara algo para mim. Senhor, mexe com a minha estrutura. Senhor, mexe com o meu coração. Deus, converta almas nesse dia. Sabe, irmão, o culto vira um rebuliço quando a gente age dessa forma. O culto vai acabar às 9 horas em ponto, em nome de Jesus. Então o culto precisa continuar em algum lugar. Amanhã cedo, conectados à fonte. Senhor, hoje é segunda-feira. Estou indo 6 horas da manhã na igreja porque o pastor pediu. Não, irmão. Então fica orando em casa, mas ore. Deus, hoje é segunda-feira, estou consagrando o meu dia a Ti. Pai, Tu és a fonte de água viva. Sabe aquela resposta, Senhor, lá no trabalho que ninguém consegue sanar? Deus, entrego nas Suas mãos. Eu consagro a Ti, Senhor, somente o Senhor pode trazer essa paz. Está feito, irmão. Está feito. Esse é o caminhar de quem está vivendo no Senhor, amém? Então você precisa ir e beber, matar a sua sede. Depois ele continua dizendo assim, ó, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior acontecer algo extraordinário. Fluirão rios de águas vivas. Quem crê nisso, irmão, diga amém. Quem crê em Jesus, diga amém. Todo mundo fecha o olho agora. Só está aí olhando, hein? Quem crê em Jesus, levanta a mão. 100% da igreja. Então, meu irmão, glória a Deus. Por que eu pedi para fechar o olho? Para ninguém ficar com vergonha. Agora, 100% da igreja levantou a mão. Se nós cremos em Jesus, algo precisa estar acontecendo dentro de nós. Rios de águas vivas precisam fluir daquele que crê em Jesus, está escrito aqui. Então, meu irmão, se eu estou em Jesus, como diz a Escritura, e não tem água fluindo de mim, eu ouso dizer que nós não estamos em Jesus coisa nenhuma, nós estamos sendo participantes de um culto. E aí eu já vou dizer para você como é a vida de alguém que tem rios de águas vivas fluindo do seu interior. Amém? Esse texto se assemelha ao texto quando Jesus, em João 4, que ele se encontra com a mulher samaritana. Ela está falando da água do poço, ele está falando da água viva. Ela está falando da água do poço, ele está falando da água viva. Conhece esse texto? Extraordinário. E ela está entendendo de uma forma terrena, e Jesus fala assim, se você tomar da água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede. Sabe por quê, irmão? Porque quem está em Jesus, e eu repito para você, sede é aquele negócio interno nosso. Se nós estamos em Jesus, precisa existir uma fonte jorrando do nosso interior. Estão entendendo? Porque Jesus disse para a samaritana assim, se você tomar da água que eu tenho para te dar, ou seja, se você acreditar em mim, se você aceitar a mim mesmo, Jesus, como diz o texto aqui, essa pessoa passa a ser uma fonte a jorrar, e nunca mais um sedento, nunca mais uma terra seca.
Então, queridos, ele está dizendo aqui, ó, se você crê em mim, então todos nós levantamos as mãos, precisa ter água jorrando, amém? Precisamos ser essa fonte, irmãos, se nós acreditamos em Jesus, a palavra mostra isso. E eu gosto desse tipo de mensagem porque nós precisamos fazer um retrospecto, irmão. Se ninguém está se servindo dessa água, se eu não estou sendo bênção na vida de ninguém, se eu me fecho em mim mesmo, eu me fecho na minha própria família, se eu não consigo estar com ninguém, abraçar ninguém, abençoar ninguém, se na igreja falar para alguém que bom que você está aqui é um peso, provavelmente eu não tenho essa água. E precisamos ser bênção na vida dos irmãos. A igreja, o que é ser igreja? É ser suporte um ao outro, é abraçar um ao outro, é ligar um para o outro e deixar essa água jorrar. E aí, bênção, você está bem? Como é que você está, cara? Que não te vi na igreja ontem, glória a Deus pela sua vida, meu irmão, você está bem? Não, estou bem. Tive um imprevisto, mas cara, senti falta. Então, cara, a gente falou sobre isso lá, mas olha só, que Deus possa te abençoar nesse dia. Água jorrando, água fluindo, pessoas vão chegar até você, cara, me ajuda, preciso de uma oração, a água vai jorrar. Pessoas vão te pedir ajuda financeira, talvez uma oferta, que naquele momento de necessidade, a água vai fluir e jorrar. Porque do nosso interior fluirão rios de águas vivas, amém? Palavras vivas fluirão, você vai falar para as pessoas, e aquela pessoa vai ouvir a sua palavra, vai querer acreditar nesse Jesus que você vive, amém? Então Jesus, ele usa muitos exemplos, metáforas para nos mostrar o que eu e você precisamos fazer para ser igreja. Então, irmãos, repetindo o início dessa mensagem, estar sentado num domingo, trabalhar, provavelmente não é igreja, faz parte, mas não é ser a igreja genuína que Jesus nos ensina a ser. Ele fala sobre, em Mateus capítulo 5, quem lembra o que está escrito lá? Ele fala sobre duas coisas, duas metáforas, sal da terra e luz do mundo. Você não é um sal, literalmente, irmão, mas ele fala sobre o poder que existe no sal, mesmo muitas pessoas não vendo o sal, ele faz toda a diferença no alimento, ele faz toda a diferença numa conservação, e ele mostra esse texto no Sermão da Montanha, no início, para mostrar que eu e você temos algo a se fazer sobre essa terra, aleluia, amém? Então a nossa mistura com o mundo precisa ser diferente, nós temos que fazer a diferença, porque nós somos o sal da terra. E da mesma forma, no mesmo texto, ele usa a luz do mundo, ele fala assim, ó, ninguém pega a luz e coloca embaixo, todo mundo coloca a luz em cima, ok? Exceto quem usa lanterna para poder iluminar embaixo de um carro, no seu trabalho, alguma coisa. Vamos pegar o contexto geral, lâmpadas fica em cima. Há mais de 2, 3 mil anos, a lâmpada fica em cima. Já não se usa mais carroça, né, naquele tempo era só carruagem, né, carroça e tal, não tem mais, muito mais, mas ainda existe algumas, porém o carro já está potente, já tem carro 3.0, a diesel, biturbo, mas a lâmpada continua sendo em cima. Medicina está totalmente avançada, mas a lâmpada continua sendo em cima. O que ele fala para nós com isso? Que vocês são a luz do mundo, vocês têm algo para iluminar este mundo, e vocês precisam ficar no lugar alto, aonde todos desfrutem dessa luz. Ele está mostrando para mim e para você, que nós temos uma tarefa sobre este mundo. Então se fosse só eu aceitar a Jesus, vivi 40 anos, conheci Jesus, se não tivesse mais nada para eu fazer, eu morria. Então existe uma longa caminhada, num trajeto que você tem que percorrer, para que outras pessoas também sejam alcançadas por aquilo que você foi alcançado. Posso ouvir um amém? Essas metáforas de Jesus mostram isso para nós. Nós temos algo dentro de nós que um dia nós alcançamos em Jesus, seja num encontro, numa igreja, você recebeu Jesus, e hoje você precisa ser o sal da terra, que é o que Deus faz em você, e você também pode ser luz do mundo, precisa ser luz do mundo, porque você foi alcançado pelo Senhor. Estão me entendendo, irmãos? Outra coisa que Jesus usa, né, em Mateus 21, ele amaldiçoa uma figueira. Ele foi pegar fruto da figueira, não tinha fruto, ele fala assim, jamais, nunca mais, nasça fruto de ti. Conhece essa história? O que acontece aqui? Não tinha problema nenhum a figueira não ter fruto, só que ela tinha folhas. E naquela época, naquele lugar lá, primeiro nasciam-se os frutos, depois as folhas. Então, quando uma figueira tinha folha, ela estava dizendo assim, ei, eu tenho algo a oferecer, eu tenho frutos.
Então primeiro vinha o fruto, depois vinha as folhas. Amém? Estão entendendo? Então quando Jesus vê as folhas, ele diz assim: aquela figueira tem algo a oferecer. Foi até lá, não tinha fruto, e ele amaldiçoou a figueira. Nós trazemos isso para a nossa vida, né? É aquele cristão que diz ser alguma coisa, mas de dentro dele não flui nada que alimente as pessoas. Não satisfeito com isso, né, ainda tem o texto que nós usamos aqui no Coração de Servo, sobre Jesus dizendo assim, ó: eu sou a videira, né? Quem está em mim produz muitos frutos, ó, quem não está em mim não produz fruto, só tem um caminho, será cortado e jogado ao fogo. Como que é na internet, né? Esse texto não é sobre figueiras, videira. Esse texto é sobre pessoas. Com esse texto, João 15, Jesus está afirmando mais uma vez: se vocês estão em mim, eu sendo a videira, vocês vão produzir frutos, não tem como. Então um galho que está na videira e não produz fruto, de fato não está conectado com a videira, perdeu a conexão, bem provavelmente no fim da sua vida será cortado e lançado ao fogo. Alguém quer isso para a sua vida? Mais uma vez Jesus mostrando que nós, como seres humanos e filhos de Deus, que fomos alcançados pelo Evangelho, nós temos uma tarefa sobre a terra. Mais uma vez, Jesus afirmando que se nós estamos em Jesus e acreditamos em Jesus, como diz a Escritura, do nosso interior precisa fluir um rio de água viva, que por onde passa, leva vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O contrário de água viva, irmão. O que é uma água viva? Tirando aquele bicho, né? Uma água viva que ele se refere aqui é uma água em movimento, amém? É uma água que está jorrando, é uma água que está com correnteza, ela está viva, né? Ela produz vida, onde ela passa existe vida. Peixes estão ali, as árvores, né, usufruem daquela água, então existe vida. E o contrário de água viva é água morta. Então, quando ele fala assim, ó, vai fluir de vocês rios de água viva, ele está mostrando um tipo de água. É uma água que jorra, que não fica parada, que abençoa, que corre. Agora, se nós não estamos com água viva, nós estamos com água morta. Essa água morta é uma água parada. Deixa uma piscina lá, meses sem tratamento, o que acontece? Aquilo lá é água parada. Sujeira, lodo, bicho. Então, se a água não está jorrando, irmãos, nós estamos com água parada dentro de nós, ou estamos secos, nós precisamos urgentemente olhar e nos conectarmos mais uma vez à fonte que é o nosso Senhor. Porque nós não nascemos, não fomos criados para ser uma água de mau cheiro, uma água que transmite doença. Quem aqui gosta, irmãos, de lamaçal? Não é bom. Certo? E o texto de Salmos 40 diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Nós fomos encontrados, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós estávamos em um atoleiro de pecado, um lamaçal do pecado, e hoje nós estamos em Jesus. E se nós estamos em Jesus, nós acreditamos em Jesus, e essa água tem que jorrar de nós, irmão. Não estanque essa água, não tranque essa água em uma cisterna, deixa jorrar, amém? Você precisa ser uma igreja viva, eu preciso ser uma igreja viva. Uma igreja viva, irmão, tem essa água jorrando o tempo todo. Você é alegre, você é feliz, você tem algo a oferecer. Se alguém chega ali na frente agora, né? Chegou alguém ali agora, o pastor Marcos foi ali atender, você atende, você abraça, você resolve, você ora, você chora com essa pessoa, você chora pelo seu amigo que não está mais na igreja, você começa a ouvir uma canção e Deus começa a ministrar a você, e você já levanta naquele momento que você precisa fazer algo. Você tem esses momentos na sua vida, irmão? Você está ouvindo uma canção, você está orando, de repente Deus traz um negócio na tua mente que você jamais imaginou pensar naquela hora.
Ele te lembra de um negócio que está parado há 3 meses, você precisa resolver. É o Espírito Santo. Batendo na tua porta, toque, toque, toque. Cara, resolve. Resolve. Não deixe isso pendente. Resolve. Você é um rio de água viva. Você não é uma represa. Você tem um rio de água viva aí dentro para você jorrar. Você não é uma água parada e morta. Então Jesus vai nos ensinando com esses textos aqui uma forma de viver. Vai nos ensinando como sermos uma igreja. E a afirmação que ele faz que me ganha demais é: esse rio vai fluir de você. Amém? Esse rio vai fluir da sua vida e precisa fluir, irmão. Nós falamos há 1 ano atrás, num terça a mais, sobre a palavra afluente. Quem lembra dessa palavra? O afluente, ele é um rio pequeno que vai passando, e aí lá do outro lado passa outro rio pequeno, aí se juntam em um rio maior, e esse rio maior vai passando por outros lugares e vai se encontrando com outros rios menores, e aí se torna outro rio maior, e aí esse rio maior vai, algum lugar tem que parar, certo? Algum lugar tem que chegar, na verdade. E aí ele vai e cai numa bacia gigantesca, cai lá no rio Tapajós, e cai lá no Amazonas, cai lá no Rio Dourado. Então a gente conhece, o Rio Dourado é gigante, é grande. Quem aqui é pescador? Eu vou baixar a mão que eu não sou não. Quem aqui? Ninguém pesca, só o Wilson, Micael. Então, queridos, se você é pescador, você entende um pouco. Como a gente não é, a gente vai ficar na teoria. Mas são vários pequenos rios que estão passando no fundo de uma chácara aqui, no fundo de uma fazenda ali, e eles se encontram na outra fazenda X, mas eles têm um destino certo. Amém? Eles não param de forma nenhuma, nada pode parar. Você pode colocar ali pedra, ele vai passar por cima da pedra. São afluentes, são pequenos rios que se juntam em algo muito maior. Amém? E quando eu trouxe essa mensagem para nós aqui, eu trouxe dizendo que eu e você somos a igreja, eu e você estamos em Jesus, amém? Lembra? E eu e você então estamos em Jesus, existem águas fluindo no nosso interior, então todos nós somos pequenos rios, amém? E nós vamos passando pela vida de um e vamos deixando vida, vamos passando por outro lugar. Então pessoas que têm rio na sua propriedade, elas usam daquela água, elas tomam daquela água, elas têm peixe daquela água, elas plantam e regam com aquela água, elas tomam banho com aquela água, vida. Onde existe água potável, água boa, precisa existir vida. Os animais vêm ao redor, né? Meu pai me ensinou uma vez assim, falou: cara, quando você estiver na estrada, toma cuidado com onde tem pontes, porque geralmente ali à noite, os animais vêm para tomar água, vida. Os animais vão chegando naquele lugar porque existe vida, existe água. Meu irmão, é assim na vida do crente. Amém, irmão? Deus começa a providenciar coisas sobre a sua vida, e você começa a prosperar, para que você entenda que você está prosperando para ser vida na vida de alguém. Nós temos falado muito isso aqui, irmãos. Entenda porque Deus está te prosperando, porque você vai ser vida na vida de alguém. Você já é, em nome de Jesus, bênção na vida de alguém. Quem aqui, irmão, já saiu para jantar ou para almoçar e chegou lá, tua conta estava paga? Só eu? Só eu? Só eu. Então eu profetizo em nome de Jesus da tua vida. Você vai jantar e você vai chegar, a tua conta vai estar paga. Amém? Tomara que seja o pastor Diego que pagou. Vida, irmão, pessoas abundantes abençoam outras pessoas, pessoas cheias de Deus abençoam outras pessoas, pessoas cheias do fruto do Espírito conseguem abençoar outras pessoas. O contrário disso é ruim. Eu tenho água, mas a água apodreceu em mim, é tudo meu, está bichado, está fedido, não está fluindo. Nós fomos chamados para fluir em nome de Jesus, irmão. Então você é um afluente. Guarde essa palavra. Você é um rio. E nós estamos levando tudo para o mesmo lugar. Amém? Eu e você estamos juntos nessa, queridos. São cursos diferentes, formatos diferentes,
mas a função é a mesma: ide por todo mundo e pregue o evangelho. Uns vão pregar cantando, outros vão pregar falando, outros vão pregar abraçando, outros vão pregar servindo, mas nós vamos levar todo mundo para o mesmo rio. Vamos carregar. Isso é uma igreja viva, irmão, carregando, levando vida, impulsionando uns aos outros. Quantas coisas se faz com água? É ou não é? Quantas coisas, irmão, se faz? Tanto de manusear a água, como usa ela para energia, usa ela para um monte de coisa, embarcações. A água é vida. Por isso que Jesus usa bastante esse termo, né? Sobre nós. E isso é sério, queridos. Isso é sério. Porque se a água não está fluindo, possivelmente eu não estou em Jesus. Porque se o fruto não está gerando, possivelmente eu estou longe da videira. Mas o texto diz que mesmo que você seja seco, irmão, existe esperança ao cheiro das águas. A questão legal do evangelho é isso. Ainda existe tempo. Ainda existe tempo de você se conectar de volta a essa videira. Ainda existe tempo de você deixar essa água fluir de dentro de você mais uma vez. Está comigo? Estou partindo para o encerramento. Existe uma frase do pastor Gregório McNulty, e ele já partiu dessa terra. E ele era muito ousado no que ele falava e pregava, da forma com que ele fazia, mas uma das pregações dele me chocou demais, e a frase que ele usa é assim, ó, cara, ele falava assim, cara, era americano, cara, ele diz assim, ó, que a igreja precisa ser esse monte de água fluindo. Imagina, cada um aqui uma mina de água fluindo. Chega aqui, tem palavra de bênção na vida das pessoas. Chega ali, tem um abraço acolhedor. Chega ali, tem uma palavra de sabedoria na vida de alguém. Imagina isso aqui fluindo. E ele fala assim, ó, e o mundo é um deserto. Não espere outra coisa do mundo. O mundo é seco, o mundo é cruel, o mundo é enganador. O mundo é um deserto. Ele continua nos mostrando assim, ó, quando em um filme você vê uma pessoa no deserto há vários dias, quando ela vê a água, o que ela faz? Ela derruba uma porta se for necessário, ela sobe no telhado, ela dá um jeito, porque ela precisa tomar água. Ela precisa, e se ela sabe que ali tem água, ela vai fazer de tudo, cara. Ela vai fazer de tudo para entrar naquele ambiente onde tem água, certo ou errado? Ele diz assim, ó, a igreja em algum momento do curso ela se perdeu, por quê? Porque hoje as igrejas estão preocupadas em fazer, preciso fazer tal evento para vir gente, fazer, mas eles esqueceram de abrir a torneira. Então podem ser coisas sendo feitas de forma seca. Ele fala assim, mas quando a igreja entende que ele que é uma fonte de água a jorrar, começa a ter água, o deserto, as pessoas vão começar a bater na porta. Então ele diz assim, que as pessoas deveriam estar derrubando a porta da igreja para entrar. Deveriam. Mas não estão. Porque eu e você, irmãos, precisamos deixar essa água fluir. Amém? Se nós juntos aqui entendermos isso hoje, vai começar a jorrar água. As pessoas vão perceber isso, vão sentir o cheiro da água, vão sentir que aqui existe vida, porque existe uma igreja fluindo no Senhor. Nós acreditamos em Jesus, como diz a Escritura, e do nosso interior estão fluindo os rios de água viva. Eu não creio no contrário, eu creio dessa forma, irmão. Isso me leva à história de Mateus capítulo 9, onde 4 amigos lembraram que tinha um professor pregando numa casa, um homem que curava, um homem que fazia milagres, um homem que estava contra toda a artimanha da sociedade, um homem que enfrentava os fariseus, os guardiões da lei daquela época. Ele está ali, eles pegam seu amigo paralítico e fazem o quê? Não dá para passar, mas ali tem água jorrando. Peraí, mas ele precisa tomar água, e o que eu faço? Entende, irmão? Esse desespero dos amigos de levar o irmão deles até o telhado, para que eles descessem até Jesus, levar o sedento até o telhado, para que eles descessem até a fonte, me ganha demais.
Cara, que texto é esse? Maravilhoso, nos mostra o que é ser igreja. Bom, isso é ser igreja. Levar os famintos, os sedentos, os necessitados até a fonte. Meu irmão, e a fonte não é o Diego, a fonte não é o Marcos, a fonte não é o Josval. Nós somos canais de bênção assim como vocês são, mas a fonte é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão fixos em Jesus. É isso que uma igreja precisa, irmão, para ser igreja. Eu profetizo isso sobre a sua vida de forma geral agora. Rios de água viva fluirão do seu interior. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Eu encerro com o texto de Isaías 44:3. Isso aqui é o segredo. Porque eu derramarei água sobre o sedento. Quem crê, diga amém. E rios sobre a terra seca. Quem crê, diga amém. E o meu espírito derramarei sobre a tua geração, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você pegou esse texto, irmão? Porque eu derramarei água sobre o sedento. Quem é sedento aqui? Como que está essa sede aí? Estamos batendo na porta. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. A palavra diz em Mateus capítulo 7, versículo 7. Procurem. Sabe esse texto? Sim ou não? Conhece esse texto, irmão? Procurem, busquem e batam, porque aquele que procura encontra, aquele que bate a porta será aberta. Deixa eu ler que eu estou me confundindo. Mateus capítulo 7, irmãos. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bater, a porta será aberta. Amém? Ele está dizendo aqui em Isaías, isso aqui é um texto profético, porque eu derramarei a água sobre os sedentos. Isso aqui está falando sobre eu e você, sedentos de Jesus. Nós não estamos sedentos de mais coisas nessa terra. Nós precisamos estar sedentos de mais coisas de Jesus. Amém? E os rios sobre a terra seca, mais uma vez falando sobre nós. E o meu espírito derramarei sobre a tua geração. Começa a espalhar. Entende? Começa a espalhar. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Quem tem descendente que diga amém? Aqui está o segredo. Amém, irmão? Que essa água possa jorrar sobre a tua geração, que essa água possa jorrar sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus descendentes, sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos. Se você tiver a bênção de Deus, sobre os seus tataranetos. Amém? Que você seja conhecido como essa pessoa. Cara, aquela mulher tinha algo de Deus. Ou então assim, ó, estou com um problema, chama aquela fulana que ela tem algo de Deus. Chama aquele homem lá que ele tem algo de Deus. Sabe por quê, irmão? Ninguém vê isso, mas eles sentem que existe vida fluindo de você através da fonte de água viva que é o nosso Senhor. Eu quero orar por você diante desse texto. Quer mais um? Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro nenhum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Você quer? Está disponível para você, irmão. Mas nós precisamos hoje sair do campo das palavras, sair do campo do domingo à noite, ouvir uma palavra, uau, que palavra. Não, eu não quero escutar no final ali, irmãos, pastor, uau, que palavra. Eu quero ver fluindo da sua vida essa palavra. E assim como Jesus, eu quero dizer para vocês, que a árvore é conhecida pelo fruto, não pelo tapa nas costas. Ei, pastor, que palavra? Não, irmão. Pastor, sabe aquela palavra? Cara, mexeu comigo, hein? E eu estou fazendo assim, ó. Mas se você não quiser nem me falar, irmãos, Deus está com você. Deus está por você. É Ele quem faz. O interessante disso tudo que eu falei, você só precisa fazer uma coisa, queridos: aceitar a Jesus e deixar rolar. Quem quer fazer isso essa noite?
Amém? Feche os seus olhos. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Sinta-se ministrado pelo Espírito Santo nesse instante, meu irmão. Águas que correm do trono, Oh, Jesus. águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém, queridos. Ele é a fonte, não somos nós, nunca seremos nós. E o meu convite a você, como ferramenta de Deus, como instrumento de Deus em uma casa, é te convidar a ser fonte junto conosco. Eu tenho uma porção, irmãos, minha esposa tem outra, o pastor Josué tem outra porção, mas o Senhor quer a sua porção jorrando nesses dias. Você não nasceu por acaso, você não nasceu por um acidente, você não nasceu sem propósito nenhum, queridos. Você nasceu para algo extraordinário em Deus. Quando eu digo extraordinário, eu não quero que você pense com mania de grandeza, porque não existe nada mais extraordinário do que estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, e fazer o que Ele te designou a ser. Mas como o texto diz, queridos, não tem como, não tem receita contrária. Se você está em Jesus, você é uma fonte a jorrar. Queria que toda a igreja fechasse os olhos nesse instante. Todos, por favor. Se você entende essa palavra, se você percebe isso na sua vida, eu quero orar por você sem constrangimento. Queria que você levantasse a sua mão nesse momento. Pastor, eu preciso dessa água jorrar no meu coração, na minha vida. Talvez você, irmãos, foi uma fonte por muito tempo e você secou. Talvez você pensou que cavar uma cisterna seria a melhor saída, mas sem a fonte a cisterna não se sustenta. E essa cisterna secou. Eu quero orar pela sua vida também. Queria que você levantasse suas mãos nesse momento. Você que recebe essa palavra, você que entende essa palavra, você que deseja ser essa fonte a jorrar na vida das pessoas. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado por essa mensagem, Deus, que o Senhor colocou no nosso coração. Sabemos que foi o Senhor. Mas muito obrigado pelas direções que o Senhor tem nos dado como igreja. Deus, nós queremos aqui, Pai, mais uma vez usar aquele jargão. Nós não queremos apenas fazer, nós queremos ser. Então eu oro por esse meu irmão, principalmente esses que levantaram as mãos, Senhor, que estão talvez se sentindo seco por dentro, como uma terra seca, mas que hoje, Pai, voltam a pedir ao Senhor: faz mais uma vez, derrame-se sobre nós mais uma vez, Senhor.
Nós queremos trilhar o caminho, Pai, de árvores frutíferas. Nós queremos entender essa palavra, Deus, nos seus mínimos detalhes. Então mexe com o nosso coração, mexe com a nossa mente, Pai. Nosso desejo é sermos igreja, nosso desejo é abençoar, nosso desejo, Pai, é estar com pessoas, nosso desejo é investir tempo em pessoas, nosso desejo é sentar à mesa com pessoas e conversar, Deus, e manifestar o reino naquele lugar. Nos traga de volta a família, Senhor. Pai, nos traga de volta, Senhor, a comunhão. Nos traga de volta, Senhor, ao ministério. Deus, toca o nosso coração, Pai. Nós pedimos para que essa água volte a jorrar no nosso coração. Espírito Santo de Deus, levante neste lugar homens e mulheres que sim, servem na igreja local, mas com uma água jorrando. Nós queremos ser fontes de água viva, Senhor. Manifeste-nos no nosso coração. Traga entendimento em todas as áreas da nossa vida. Nós possamos saber, Pai, para que o Senhor está nos levantando nessa terra. Nos livre, Deus, de sermos pessoas que caminham sem propósito algum na terra. Eu profetizo, Deus, que dessa igreja sairão muitos afluentes, muitos rios, Senhor, que estão levando vida por onde passam, que estão derramando vida por onde passam, Senhor. E que as pessoas possam voltar a sonhar, possam voltar a florescer, porque existe um rio de água viva passando por aquele lugar. Deus, essa é a nossa oração, Pai. Surpreenda-nos aqui, Deus, nessa casa. Que desse lugar, Senhor, se levante pessoas dispostas a pregar o Seu Evangelho. Pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, Senhor, missionários, líderes, dispostos a tocar o seu coração com o trabalho, mas sempre, sempre, Pai, conectados à fonte de água viva, que é o Senhor, Pai. Adore o Senhor por mais um instante. Existe um rio, Senhor, Cante essa canção se você sabe. que flui do Teu grande amor.